Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Assim como estamos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, muito obrigado por tu seres o nosso Pai de amor, que cuidas, proteges, amparas os teus filhos e que desejas a salvação eterna de todos. Concede a nós, pais, esse espírito e esse propósito. Capacita-nos a educarmos, a cuidarmos e protegermos de nossos filhos e que estejamos empenhados em levá-los para o céu. Em nome de Jesus, amém. Em Cristo Jesus, muito estimados irmãos, Dia dos Pais é um dia de quê? É um dia de festa, talvez até um dia de presentes, para muitos de nós também um dia de lembranças da nossa juventude, da nossa infância, quando estávamos ainda na casa de nosso Pai, ou lembranças daqueles pais que já estão no descanso eterno. Mas o Dia dos Pais também é, e nessa semana eu estive pensando muito sobre isso, também é um dia de reflexão, é um dia de avaliações, é um dia para nós pensarmos que tão importante, ou melhor, mais importante do que educarmos e cuidarmos dos nossos filhos para esta vida, é importante nós educarmos e cuidarmos dos nossos filhos para a vida eterna. E aí então, também, se o Dia dos Pais é um dia de festa, de lembranças, um dia de reflexão, de avaliação, não deixa de ser um dia também de preocupações. Por quê? Porque nós que somos pais cristãos, e eu falo aqui como pai cristão, eu me dirijo a pais cristãos, é um domingo, é um dia de preocupações, porque a fé cristã está sendo cada vez mais questionada, bombardeada, relativizada, e num processo de ser confinada a quatro paredes, porque como já falamos aqui em alguns domingos atrás, parece que aos poucos é proibido nós falarmos sobre as nossas convicções, princípios e fé cristã em praça pública, porque nós vivemos num mundo em que princípios e valores ou estão sendo invertidos ou sendo jogados no lixo, que é a mesma coisa. Vivemos num mundo em que o pecado parece que está deixando de ser pecado para o mundo. Então tudo vale, tudo pode. E isso se reflete dentro dos nossos lares. Isso se reflete nas nossas famílias. As nossas famílias em que cada vez mais reina uma insubmissão de filhos para pais, insubmissão que depois se manifesta também na vida social. Famílias em que muitas vezes há uma guerra estúpida entre machismo e feminismo. E nós vivemos numa era de educação em que ser homem e ser mulher não é mais uma criação de Deus. Ser homem e ser mulher, cada um escolhe. Cada um tem o direito de escolher se quer ser homem, se quer ser mulher, porque a sua natureza biológica é uma fatalidade. Conforme um vídeo que o seu Clóvis nos compartilhou essa semana, de uma cena, numa das novelas para adolescentes na Rede Globo, em que ali há uma verdadeira aula
sobre o ser humano, que não é mais criação de Deus, homem e mulher, mas em que cada um escolhe. Sem falar na grande discussão que nós tivemos essa semana sobre a questão do aborto, de leis cada vez mais liberais, que não vale discutir aqui. A pergunta que nós fazemos então é essa: o que eu faço como pai? Como é que eu, nesse mundo, nesse contexto, vou desenvolver e desempenhar as minhas funções de pai e mãe cristã, e vou ainda continuar cultivando vida cristã na nossa vida familiar? Foi por isso que eu compartilhei com aqueles que leem o Notícias Seculares algumas citações de um livro de um autor cristão. O livro tem o título Passando aos Filhos a Tocha da Fé. E esse autor, ele diz assim: basta uma geração sem Deus para chegarmos ao paganismo. E se uma geração deixar de transmitir a fé cristã para a seguinte, esta geração seguinte não reconhecerá mais a Deus e viverá na ignorância da vontade de Deus. E o autor ainda conclui dizendo assim: basta uma geração relapsa para que a fé cristã desapareça. E é um risco que nós estamos correndo. Por isso é muito bom nós estarmos hoje reunidos aqui para ouvirmos e deixarmos Deus falar. Uma leitura bíblica que poderíamos ter incluído aqui no nosso culto, não incluímos, seria uma leitura própria do Antigo Testamento, aquele texto de Deuteronômio, quando a palavra de Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E aí então, na leitura de hoje da epístola, especialmente escolhida para o culto para esse culto, palavras do apóstolo Paulo, falando a respeito de Timóteo, mas falando a respeito de todos nós, filhos cristãos. Na linguagem de hoje ele diz assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Talvez eu esteja dizendo tudo isso ainda como introdução, e eu não queria me alongar assim nesta mensagem, mas tudo isso está sendo dito porque eu queria compartilhar com vocês um artigo que foi editado no Mensageiro Luterano. Aqueles que assinam o Mensageiro tiveram a oportunidade de ler, mas compartilhar com estes e com outros, a edição de janeiro e fevereiro desse ano de 2018. E há um artigo que tem como título: leve os seus filhos pequenos à igreja. Foi escrito o artigo de um pastor da nossa igreja, mas na verdade o artigo foi escrito por esse pastor porque ele tinha recém-tornado-se pai, e ele viu-se diante dos desafios que significavam ele trazer um bebê para a igreja, e todas as incomodações que tem os pais com um bebê quando trazem a igreja. E você sabe, nós, quem já teve filhos pequenos, ou quem nesse momento tem filhos pequenos, sabe o desafio que é estar sentado durante uma hora e meia no culto, cuidando de uma criança. Então, esse pastor, ele cita o artigo de uma autora. Essa autora, ela escreveu um artigo com o título: por que você deveria continuar levando o seu filho à igreja, mesmo quando isso parece não ser proveitoso?
Então, por exemplo, essa autora, nesse artigo, ela diz assim que todos os domingos é um desafio monumental das famílias sair da porta da casa e chegar no horário do culto. Porque ela afirma assim que, por exemplo, para quem tem bebê, o bebê sempre precisa de alguma coisa justamente na hora de sair de casa. E algumas mães com bebês estão dizendo exatamente isso. E aí depois que essa mãe e esse pai chegam no culto, então no culto muitas vezes é uma rotina da fralda suja, do choro, da fome, do desejo de mamar, o pai ou a mãe que tem que correr lá no banheiro para procurar um socorro, o bebê que está ali incomodando no culto. E essa autora diz assim: pai e mãe como pipocas para lá e para cá, tentando acalmar e atender às necessidades do filho ou da filha. E quando se dá conta, o culto terminou. E aí a autora, ela pergunta, que pode ser a pergunta de muitos pais com bebês: por que a gente ainda vem ao culto? Por que insistir em tentar vir ao culto quando muitas vezes passamos por incômodos? E essa é a questão, é o ponto sobre o qual eu queria brevemente refletir aqui, meus irmãos. Porque a nossa tarefa de pais começa 9 meses antes do filho nascer. Mas o trabalho, especialmente, que é na verdade mais da mãe, no tempo de gravidez, ele começa no momento que nasce. E o trabalho de educação cristã, que começa em casa, ele tem uma continuidade aqui, neste lugar, a cada domingo. E muitas vezes, muitos pais, pelo incômodo que é assim que o seu filho nascer, o incômodo de estar na igreja, o medo de incomodar outros e o trabalho que dá, o que é mais fácil? Ficar em casa, aproveitar para dormir mais um pouco. Então a autora do artigo diz assim: tenha coragem. O seu trabalho de trazer os seus filhos pequeninos à igreja não é fútil e em vão. Mesmo as piores, mais distraídas e mal sucedidas tentativas de participar do culto com o choro de um bebê, elas são importantes. E são importantes por que motivos? Peguem, por favor, a liturgia de vocês. Olhem na última página, e eu queria rapidamente compartilhar esses pontos que nós temos aqui. Aqui está o título do artigo dessa senhora chamada Emily Carrington: por que você deveria continuar levando o seu filho à igreja, mesmo quando isso parece não ser proveitoso? E os motivos que nós temos aqui, colocados aqui nesta folha, é uma palavra que Deus dirige hoje para quem tem um bebê no colo nesse culto, para quem tem filhos menores, para quem tem adolescentes. E essas orientações são para vovós, que ajudam a cuidar dos netos também da igreja, e essas orientações também são para as futuras mamães que estão aqui, que a gente deseja que tenham bebês em breve, né? Essa é uma pressão que o pastor faz todo dia, né? Mas é uma palavra para todas, para todos. Por que a gente continua insistindo em trazer os filhos à igreja? E por que eu trago o meu bebê à igreja, mesmo que ele passe 1 hora, 1 hora e meia chorando, com fome, querendo mamar, mandando o pai ou mãe ao banheiro para procurar algum material de ajuda? Por quê? Então vamos ver. Eu vou aqui compartilhar algumas ideias que nós temos aqui no artigo do Mensageiro. Primeiro motivo, porque eu estou aqui com o meu filho. Você está ensinando ao seu filho que a igreja é importante.
O simples fato de levar os filhos ao culto mostra a eles que a igreja é importante para você. É fácil encontrar desculpas para ficar em casa, mas mesmo nas manhãs mais estressantes, com a criança chorando, fazendo manha ou com sono mal dormido, é importante que pais cristãos levem as suas famílias ao culto. Os filhos observam o exemplo dos pais, amam o que os pais amam, e a frequência aos cultos, mesmo com alguma dificuldade, sublinha aos nossos filhos que a igreja é prioridade. Para pais cristãos, a igreja é prioridade. Para nós, muitas vezes não é prioridade. E todo mundo sabe o que significa prioridade. Aquilo que é prioridade para mim, sai tudo da frente e eu vou. Seja uma festa de aniversário, seja isso ou aquilo, eu posso estar com o tempo todo ocupado. Tornou-se prioridade, sai da frente porque é prioridade para mim. A igreja é prioridade, porque aqui Deus tem uma palavra a dizer para as nossas vidas, para os nossos corações, para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos filhos. E se nós estamos vivendo num mundo tal qual ele é, nós, pais cristãos, precisamos nos abastecer, nos fortalecer. Você está ensinando ao seu filho que a igreja é importante e que seja uma prioridade do meu coração. Segundo motivo, nós temos aqui na folhinha: você está criando hábitos que irão suavizar o futuro. Se for esperar para levar a criança à igreja somente quando ela estiver bem comportada, é provável que Jesus já tenha voltado à terra para o fim dos tempos. E a tendência é que a demanda das crianças só aumente. O trabalho não diminui, o trabalho só aumente. E aí então a autora desse artigo, ela diz que os pais dela sempre insistiram que ela e os irmãos fossem semanalmente aos cultos. E aí então ela afirma: a semente que os meus pais plantaram, germinaram e deram frutos. Foi esse hábito de ir à igreja com os pais que me sustentou durante as crises de fé da minha adolescência. A questão de comportamento e hábitos é também uma excelente forma de ensinar, praticar e viver a graça de Deus, porque a nossa salvação não depende do nosso comportamento, a nossa salvação não depende da nossa frequência aos cultos, a nossa salvação, diz a autora, não depende do bom comportamento do meu filho no culto, mas os nossos filhos necessitam da graça de Deus, assim como nós adultos. E se nós trouxermos os nossos filhos para o culto, para a igreja, Deus vai fazer a sua parte. Deus sempre faz a sua parte. Ele nos dá a palavra, Ele nos dá a orientação, Ele nos dá o consolo, Ele nos mostra o caminho. Deus faz a sua parte quando nós estamos na vida. Tenhamos essa certeza. Então, segundo ponto, você está criando hábitos que irão suavizar o futuro, ou seja, lá na frente, o seu filho vai ter as ferramentas de que ele vai precisar para continuar vivendo a sua vida cristã quando você, quando eu, pai, não estiver mais perto dele. O terceiro argumento, o terceiro ponto importante que está sendo colocado aqui por essa autora como motivo para eu levar o meu filho à igreja: você está introduzindo o seu filho numa comunidade que vai durar a vida toda. Isso aqui é muito
interessante, você está introduzindo o seu filho numa comunidade que vai durar a vida toda. Mesmo que participando de todo o culto, você não seja capaz de resumir o que o pastor falou no sermão, a ida ao culto não foi em vão. Porque depois da palavra e dos sacramentos, um ponto muito importante da vida da igreja é a comunhão com as pessoas. O seu filho estará conhecendo os seus pares, que, se Deus quiser, estarão com ele na congregação durante toda a sua vida. Além disso, o seu filho conhecerá adultos que orarão por ele, o ensinarão na escola dominical, servirão de exemplo para ele de como é ter uma vida cristocêntrica. Essas orações e exemplos serão muito importantes para o seu filho continuar conectado ao corpo de Cristo quando for adulto. Os colegas, os professores, os adultos, todos esses irmãos e irmãs são importantíssimos para o bem espiritual do seu filho. Nós damos graças a Deus que a nossa congregação tem hoje um grupo muito grande de crianças. Temos mais de 20 crianças, talvez beirando a 30 crianças, em idade, por exemplo, da escola dominical. Não sei quantos estão hoje aqui, talvez uns 15, vamos contá-los depois, quando eles chegarem aqui para cantar. E nós damos graças a Deus que a presença de crianças em nossos cultos é grande. Por quê? Porque os pais estão aqui. Eu sempre digo, o seu filho não vai sair sozinho pela rua para a igreja. É preciso que você, pai, você, mãe, pegue ele no colo, ou dê a mão para ele, coloque ele no carro ou no ônibus e venha com ele. Crianças não vêm sozinhas. E nós damos graças a Deus que nós temos os professores de escola dominical de nossa congregação, são felizes, são alegres, porque cada domingo tem uma boa turma aqui, para as quais eles podem ensinar e entre eles também interagir. Você está introduzindo o seu filho numa comunidade que vai durar para toda a vida. Queremos ou não queremos isso para os nossos filhos? Mas eles precisam criar o hábito. Eles precisam aprender a gostar também. Um quarto motivo que nós temos indicado nesse artigo: as crianças fazem parte do corpo de Cristo. Ainda que barulhentos, agitados e dispersos, os nossos filhos fazem parte da igreja. O seu filho não é apenas membro da seu paz, mas é membro do próprio corpo de Cristo. E por isso, ainda que imperfeito e cheio de falhas, o esforço de levar os pequenos aos cultos cumpre a vontade de Cristo e ilustra o ensino de Paulo sobre a igreja como o corpo de Cristo. Eu pergunto para quem está aqui regularmente todos os domingos: vocês já imaginaram como seria o nosso ambiente sem nenhuma criança aqui? Para mim, como pastor que gosto de crianças, tive 3 crianças no colo, que hoje já são adultos, para mim é uma alegria poder segurar antes ou depois do culto uma criança. E a criança também traz alegria, não só aquelas que estão aqui agora no colo das mães, mas aquelas que estão lá, porque elas fazem parte do corpo de Cristo, foram batizadas e foram introduzidas no corpo de Cristo. E elas precisam saber disso. Elas precisam ser valorizadas e terem atenção: eu sou um pequeno membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo anda junto. Para finalizar, então, o quinto item, motivo para nós continuarmos levando os nossos filhos à igreja e tendo a certeza de que isso é proveitoso: você está sendo fiel. A autora do artigo diz assim: talvez a razão mais importante de empenhar-se em uma frequência regular aos cultos é porque isso é parte da tarefa de um pai ou mãe cristãos. É responsabilidade dos pais trazer os filhos à igreja.
Criar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus é uma responsabilidade essencial dos pais cristãos. E por que não cumpri-la com a ajuda e a orientação da igreja? E por que não cumpri-la com a ajuda e a orientação da escolinha dominical? Ou do ouvir o soar dos hinos em conjunto em nosso tempo? É uma demonstração que nós estamos sendo fiéis, porque a tarefa de pai é uma tarefa diretamente entregue por Deus para nós a cumprirmos. Para concluir, a conclusão do artigo, o autor diz assim: por isso, queridos pais, relaxem. Mesmo que o domingo de manhã pareça muito mais como um dilema, uma batalha de vontades, ou até mesmo um circo, o seu tempo, esforços e muitas vezes culto distraído valem a pena. Mesmo os mais frustrados e bagunçados dias não são em vão. Agradeça a Deus por sua graça e continue firme. Se nós ouvirmos isso, meus irmãos, então nós vamos ver que tem muito mais sentido aquilo que a palavra de Deus diz para nós, e que eu vou repetir para vocês aqui. Para mim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Essa semana, muitos pais entraram em alerta, quando alguns souberam daquela cena lá na avaliação da segunda-feira. E muitos me mandaram mensagens privadas perguntando: pastor, como responder a essa campanha a favor do aborto? Talvez a gente diga não é a favor do aborto, mas nós sabemos que hoje são 12 semanas, amanhã serão 16, em alguns países já são mais de 20 semanas. Esse é o caminho, esse é o caminho, pode ter a certeza de que esse é o caminho. Onde eu me firmo? Onde eu oriento os meus filhos? Onde nós vamos estar firmes? Na palavra. A palavra que nós compartilhamos em casa, mas de maneira especial também a palavra que a gente compartilha em conjunto aqui. A palavra que, com tanto amor, os professores e as professoras de dominical preparam durante a semana para estarem fazendo o que estão fazendo agora lá com os filhos de vocês. A pergunta final é essa: levar os filhos à igreja ainda é proveitoso? Eu acho que cada um de nós tem a resposta muito clara. É proveitoso, porque aqui Deus faz a sua parte.